Ele, filho de um milionário, apontou para o poço e disse: "Minha mãe está lá." Mas ninguém acreditou. 20 anos depois, ao cavar, o que encontraram calou todos os que estavam presentes. Antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário dizendo de onde você está nos assistindo. Agora, vamos descobrir o que realmente aconteceu. Era uma tarde quente de verão. O céu limpo, azul, refletia a calmaria do campo. O silêncio era quebrado apenas pelo som das folhas secas sendo arrastadas pelo vento. No meio de uma vasta propriedade, cercada por árvores antigas, havia um poço de pedra, envelhecido pelo tempo. Era um lugar de histórias antigas e segredos esquecidos, e ninguém jamais imaginaria que um mistério começaria ali, naquela tarde comum. Os moradores da cidade pequena, um lugar onde todos se conheciam, olhavam com desconfiança para a família que havia se mudado recentemente para a mansão. Os ricos, vindos da cidade grande, tinham uma aura de arrogância que irritava todos ao redor. E entre eles, o filho mais velho, Gabriel, se destacava. Alto, de cabelos castanhos claros e olhos frios, parecia ter tudo o que quisesse. A postura altiva, o olhar desafiador e o jeito distante eram a marca registrada dele. Naquele dia, ele estava acompanhado por um grupo de amigos, todos rindo e se divertindo, como se o mundo fosse só diversão para eles. Foi quando Gabriel, apontando para o poço antigo, falou com uma calma que fez todos caírem no silêncio. "Minha mãe está lá", disse ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. As palavras ecoaram na mente dos presentes, mas ninguém teve coragem de perguntar o que ele queria dizer com aquilo. Eles riram nervosamente, achando que era apenas uma brincadeira de um garoto rico e entediado. Mas o que parecia uma piada sem graça, no fundo, estava carregado de algo muito mais sombrio. O contraste entre a riqueza de Gabriel e o povo humilde da cidade não passava despercebido. Ele nunca foi tratado com carinho pelos locais. A arrogância transparecia em cada palavra e em cada gesto. No entanto, algo em sua declaração foi diferente. O olhar que ele deu ao poço parecia carregar um peso que ninguém compreendia, como um segredo muito profundo. Ao longo dos anos, ninguém nunca mais mencionou aquele momento. Todos pensaram que era só mais uma das extravagantes piadas de Gabriel, uma de muitas em sua vida cheia de excessos. Mas o que ninguém sabia era que dentro de si, ele nunca esqueceu o que havia dito naquele dia. E o poço, agora coberto por mato e esquecido pelos outros, continuava lá, como se fosse o guardião de algo que ainda estava por vir, algo que ninguém poderia imaginar. Mas como todo segredo, ele não poderia permanecer escondido para sempre. O que Gabriel não sabia era que a verdade sobre sua mãe estava prestes a ser descoberta e a jornada até o poço mudaria tudo. O silêncio de 20 anos estava prestes a ser quebrado. O tempo passou rápido, mas para Gabriel, os anos pareceram se arrastar como um fardo pesado. A mesma arrogância que ele exibia com os amigos agora era dirigida contra ele como uma espécie de punição. Ele nunca imaginou que sua própria riqueza e status poderiam se voltar contra ele, mas a cidade nunca o aceitou. Sempre considerado o filho do milionário, Gabriel foi excluído de tudo o que poderia oferecer alguma sensação de pertencimento. Ele sentia os olhares frios e as palavras murmuradas pelas costas, como se fosse um estranho em seu próprio lar. A dor de ser rejeitado era constante, mas o pior era o sentimento de humilhação. No início, ele tentou fazer amizade, conversar, até mesmo ajudar alguns dos moradores mais humildes da cidade. Mas cada tentativa era rebatida com desprezo. O que antes parecia ser uma vida cheia de oportunidades se tornara um inferno de solidão. Em festas, ele era ignorado. Quando passava pelos mercados ou pelas praças, as pessoas cruzavam a rua para não o cumprimentar. Parecia que ele estava marcado, condenado a ser uma sombra do próprio nome.
Em casa, a frieza do pai, sempre ocupado com negócios e sempre distante, era como um reflexo do que acontecia no resto da cidade. Gabriel sentia que sua riqueza era uma prisão, algo que o separava do mundo real, daquelas pessoas com quem ele queria se conectar. Mas, dentro da mansão, nada era acolhedor. A sensação de estar preso entre quatro paredes douradas era insuportável. Seus pais, de tão focados em sua fortuna e em sua reputação, mal percebiam o filho que ali sofria. A solidão parecia ser o único companheiro de Gabriel. Para piorar, o dinheiro que parecia solucionar todos os problemas na juventude agora parecia inútil. Ele gastava horas sozinho, caminhando pelas ruas, tentando encontrar algum tipo de alívio para a dor emocional que carregava dentro de si. Quando a crise financeira começou a se espalhar pela cidade, muitas pessoas perderam seus empregos e a luta pela sobrevivência aumentou. Gabriel, que nunca tinha se preocupado com as dificuldades do povo, começou a sentir na pele o peso da realidade que ele ignorava. Mas o peso da culpa era ainda mais forte. Ele sabia que, de certa forma, ele também havia sido responsável por aquilo. Nos dias mais difíceis, Gabriel tentava se convencer de que tudo melhoraria, de que ele ainda teria uma chance de mudar, de provar para a cidade que ele não era como os outros milionários. Mas essa esperança foi rapidamente esmagada. Uma oportunidade que surgiu, um pequeno projeto de inclusão social em sua escola, foi rejeitado por todos quando souberam que ele estava envolvido. E assim, sua tentativa de reverter a situação só reforçou o desprezo que todos tinham por ele. Cansado de se sentir impotente e consumido pelo vazio, Gabriel se refugiava no mesmo poço onde, anos atrás, fizera sua enigmática declaração. Aquele poço, que parecia ser apenas um marco de sua infância, agora era o único lugar que lhe dava algum tipo de consolo. Ninguém mais falava sobre ele, mas para Gabriel, aquele lugar ainda guardava um significado maior. Era como se ele soubesse que ali, de alguma forma, seu destino começaria a se desenrolar. Gabriel estava em seu ponto mais baixo. Depois de anos tentando se integrar à cidade, ele finalmente se deu conta de que não havia mais volta. O desprezo das pessoas era palpável. E as palavras de escárnio ecoavam na sua mente como um lembrete constante de sua falha. Como se não bastasse o isolamento, sua vida familiar também desmoronava. O relacionamento com seus pais se tornara cada vez mais distante. O pai, preocupado apenas com os números, não sabia como lidar com o filho que se afundava em sua própria dor. O dinheiro, que antes era a solução para qualquer problema, agora não parecia ter valor algum. Gabriel começou a trabalhar em pequenos serviços na cidade, tentando se enturmar com as pessoas que antes desprezava. Mas com cada tentativa, a rejeição aumentava. Ele via os olhares dos outros ainda permeados de desconfiança. Era como se as cicatrizes de sua arrogância nunca pudessem ser apagadas, e a tentativa de mudar só o tornava mais patético aos olhos daqueles que o conheciam. Certa tarde, Gabriel estava em uma rua estreita, observando um vendedor de rua e sua pequena banca de frutas. Ele se aproximou, sentindo o calor do sol e o cheiro das frutas maduras no ar. O vendedor olhou para ele sem sequer reconhecê-lo, como se fosse apenas mais um rosto comum. Mas ao tentar comprar uma maçã, o homem simplesmente o ignorou, tratando-o como se não tivesse valor algum. A dor que sentiu naquele momento foi como um soco no estômago. Sentia-se invisível, irrelevante, e a humilhação tomava conta de seu ser. Em casa, as conversas com seus pais eram vazias. O pai falava de negócios, enquanto sua mãe, sempre imersa em seu mundo de aparências, pouco se importava com o estado emocional do filho. Gabriel, então, começou a se questionar se havia algum futuro para ele fora daquela prisão de ouro. As paredes de sua mansão, agora tão frias e distantes, eram um reflexo da sua vida.
Ele sentia que havia chegado ao fundo do poço. Nos momentos em que conseguia escapar de sua casa, ele passava pelas ruas, vendo as pessoas que, ao contrário dele, lutavam todos os dias para sobreviver. Trabalhadores simples, com um semblante cansado, mas com um brilho nos olhos que ele nunca teve. Eram felizes na luta, enquanto ele, com toda a sua riqueza, não conseguia encontrar sentido em sua própria vida. A dor de Gabriel se arrastava por dias e noites intermináveis. Ele começou a se afastar cada vez mais, seus passos mais lentos, seu semblante mais sombrio. Mesmo as tentativas de se reconciliar com os moradores da cidade eram em vão. A gota d'água foi quando ele se ofereceu para ajudar a organizar um evento beneficente para as crianças carentes, mas foi recebido com ironia e desdém. A cidade jamais aceitaria suas boas intenções. Eles viam Gabriel apenas como o filho do milionário arrogante, e nada que ele fizesse poderia mudar isso. O que mais o machucava era a falta de apoio de sua própria família. Seu pai, envolvido em seus negócios, nem sequer se importava mais com o filho, e sua mãe, imersa em seu mundo de luxo, raramente o procurava. Gabriel estava sozinho, sem apoio, sem amigos, sem ninguém. A cada dia, ele afundava mais fundo no abismo da solidão e do desespero. Mas então, algo inesperado aconteceu. Em um dos dias mais sombrios, Gabriel teve um momento de clareza. Ele lembrou das palavras que disse, anos atrás, perto do poço. Minha mãe está lá. Às vezes, ele se perguntava o que aquilo significava de verdade. Não conseguia entender o que o poço representava, mas algo dentro dele dizia que ali poderia estar a chave para sua redenção. Com um impulso repentino, ele decidiu voltar ao poço, sozinho. Pegou uma pá velha que encontrou na garagem da mansão e partiu. O silêncio que o cercava enquanto caminhava pela propriedade parecia denso, como se até a terra estivesse guardando um segredo. Ele não sabia o que iria encontrar, mas sentia que precisava desenterrar algo que o libertaria do peso que carregava dentro de si. Quando chegou lá, o poço parecia ainda mais sombrio, mais misterioso. Ele olhou para o fundo, tentando encontrar algum significado nas pedras que o cercavam. Ali, no meio do campo, entre suas próprias dúvidas, ele teve um vislumbre de esperança. Seria ali que sua vida começaria a mudar? Seria ali que ele finalmente encontraria a resposta para o vazio que o consumia? O peso da rejeição não era mais apenas um fardo emocional para Gabriel. Ele sentia fisicamente o impacto de sua própria desilusão. Sua vida havia se tornado uma sucessão de dias vazios, onde ele se perdia em lembranças de um passado que não podia mudar. As imagens de sua infância, quando o mundo parecia mais simples e ele ainda acreditava que tinha tudo ao seu alcance, agora pareciam uma mentira cruel. Cada vez que ele se olhava no espelho, via um homem quebrado, alguém que não reconhecia mais. O garoto que apontou para o poço e fez sua estranha declaração estava distante, perdido em algum lugar entre os anos de isolamento e vergonha. Naquela noite, Gabriel deitou-se em sua cama, olhando para o teto, tentando bloquear o turbilhão de pensamentos. Lembrava-se da época em que sua mãe ainda estava viva, quando ela o abraçava com carinho, dizendo que ele era especial, que ele tinha um futuro brilhante, mas aqueles tempos haviam se esvaído como o vento. Hoje, ele se perguntava se ela teria se orgulhado dele, ou se, assim como todos os outros, ela o teria rejeitado. Esse pensamento cortava seu peito com uma dor insuportável. Ele sabia que ela estava fisicamente longe, mas a presença dela, seu amor incondicional, ainda o perseguia. Para tentar encontrar algum alívio, Gabriel começou a frequentar um pequeno bar na periferia da cidade, onde as pessoas o olhavam com certo desprezo, mas ninguém o ignorava completamente. O barulho das conversas e o cheiro de cigarro pareciam abafá-lo por alguns momentos. Ali, ele podia esquecer o vazio que sentia, mas logo depois,
ele se via imerso na mesma dor. As pessoas à sua volta tinham suas próprias lutas, mas ninguém parecia ser tão perdido quanto ele. Cada copo de bebida que ele bebia parecia trazer consigo uma leve ilusão de felicidade, mas logo se dissipava, deixando apenas a sensação de que ele estava afundando cada vez mais fundo. Naquele ambiente, Gabriel se sentia um espectador de sua própria vida, observando-se de fora, como um estranho em sua própria existência. Ele mal conseguia reconhecer aquele homem que um dia fora arrogante e cheio de certezas. Agora era um homem perdido, sem rumo, à espera de algo que não sabia o que era. Mas a dor não cessava. Ele se via sempre em um ciclo sem fim de tentativas frustradas de encontrar sentido, enquanto o olhar de desprezo das pessoas, os sorrisos forçados e as conversas desinteressadas o cercavam. Mais uma vez, ele se viu sem esperança, perdido em suas próprias memórias e sentimentos. Como poderia ele ser mais do que aquilo que os outros viam? Como poderia ele encontrar um caminho de volta? Foi numa noite fria, em um momento de completa desesperança, que Gabriel decidiu que precisava, mais uma vez, retornar ao poço. O som do vento nas árvores parecia sussurrar seu nome, chamando-o para o mesmo lugar onde, anos antes, ele fizera sua estranha declaração. Ele sentia que aquele era o único lugar que ainda lhe restava, onde talvez pudesse encontrar alguma resposta. As ruas estavam desertas e o silêncio parecia carregar uma promessa. Ele caminhou sem rumo, com passos pesados, até que finalmente chegou ao poço. O poço estava em silêncio, mas Gabriel sentiu como se ele estivesse aguardando sua chegada. Ele sentou-se na borda, olhando para o fundo escuro, como se aquele fosse o único reflexo de sua alma. Ele pensou em tudo o que havia perdido: a mãe, o respeito, a aceitação, a chance de se reerguer. O peso da culpa era esmagador. Havia tantas perguntas sem respostas, tantos arrependimentos que ele não conseguia afastar. O que eu faço agora? Pensou. Enquanto ficava ali, no fundo da sua dor, algo começou a se mover dentro dele. Algo pequeno, mas significativo. Ele começou a se lembrar das palavras que havia dito ao poço muitos anos antes. Minha mãe está lá. Agora, mais do que nunca, ele queria entender o que aquilo significava. Ele não sabia se o poço escondia alguma verdade ou se sua mente estava apenas criando uma fantasia, mas ele sentia que precisava desenterrá-lo, literalmente e simbolicamente. Sentiu um impulso, uma necessidade de cavar, de descobrir o que estava oculto ali. Pegou a pá e, com as mãos trêmulas, começou a escavar. O trabalho era árduo e cansativo, mas algo dentro dele dizia que ele deveria continuar. Ele cavava e cavava, suado, com o coração acelerado, como se estivesse tentando desenterrar algo muito mais profundo do que ele imaginava. Era como se a terra estivesse resistindo, como se cada camada fosse uma memória amarga, um bloqueio invisível que ele precisava superar. Mas Gabriel não parava. Ele sentia que estava se aproximando de algo. A sensação de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava logo ali, esperando para ser revelada. O poço, que antes parecia ser apenas um marco vazio de sua infância, agora se tornava o cenário de sua luta final. A cada pedaço de terra removido, ele se sentia mais próximo de uma solução, de uma verdade que ele não sabia que procurava. O que ele encontraria ali? Ele não tinha certeza, mas algo dentro dele dizia que, ao cavar, ele estava cavando também um caminho para sua própria redenção. O cansaço de Gabriel era palpável, mas ele não conseguia parar. A terra estava dura e compactada, e suas mãos sangravam com o esforço. Cada pedaço de solo retirado parecia ser uma batalha, e a frustração crescia dentro dele. Ele sentia que algo estava errado, mas não sabia o quê. O que ele esperava encontrar ali? Uma resposta, talvez? Algo que pudesse dar sentido à sua vida perdida?
Ele não tinha mais certezas, apenas a necessidade de continuar cavando. De repente, algo inesperado aconteceu. A pá atingiu algo sólido, um som oco, diferente do som da terra. Ele parou imediatamente, sentindo o coração acelerar. O que era aquilo? Sentiu uma mistura de incredulidade e ansiedade, como se o mundo tivesse parado por um momento. Ele olhou para o buraco onde havia cavado e começou a puxar com as mãos a terra ao redor do que parecia ser uma caixa de madeira. Seu corpo tremia com a tensão, mas ele não ousava parar. Finalmente, com um esforço final, a caixa apareceu. Estava velha, coberta de musgo e poeira, como se estivesse ali há muito tempo, escondida da vista de todos. Gabriel estava atônito. Ele hesitou por um momento, olhando para a caixa, imaginando se deveria realmente abri-la. Mas a curiosidade, misturada com uma sensação de destino, o fez agir. Ele não sabia o que iria encontrar, mas sentia que aquele era o momento que mudaria tudo. Ele soltou um suspiro e, com mãos trêmulas, retirou a tampa da caixa. Dentro estava um conjunto de cartas antigas, amareladas pelo tempo, e um pequeno objeto envolto em um pedaço de pano. Gabriel pegou as cartas com cuidado, sentindo o peso da história em suas mãos. Ele as desdobrou, começando a ler, e o que encontrou o fez tremer. As cartas eram da sua mãe. Não eram apenas cartas de amor ou recordações como ele esperava, mas cartas que revelavam algo que ele nunca poderia ter imaginado. Sua mãe, antes de morrer, havia escondido sua verdadeira identidade, seu passado, suas origens. Ela não era quem ele pensava que era. A revelação foi um golpe. Sua mãe, aparentemente tão dedicada à sua família, havia carregado um segredo profundo, algo tão grande que ela preferiu esconder. O que mais o deixou chocado foi o que ele encontrou dentro do pano. Era um anel de ouro com um símbolo gravado que ele reconheceu de imediato. Era o símbolo da família de sua mãe, de uma linhagem humilde e esquecida, longe da opulência que ele conhecia. Ela nunca havia falado sobre isso, mas ali estava a prova de um passado que Gabriel jamais soubera. A peça de ouro não era apenas um tesouro, era a chave para a verdade. Gabriel estava estupefato. Toda a sua vida, todos os momentos de desprezo e humilhação, tinham uma explicação que ele nunca poderia ter imaginado. Sua mãe, de algum modo, havia se afastado da vida que ele conhecia, vivendo sob uma identidade falsa, tudo para proteger o filho de uma realidade difícil de entender. E aquele poço, que antes parecia ser apenas um marco na sua infância, agora se mostrava como o local onde o segredo mais profundo da sua família estava enterrado. Mas o que mais o chocou foi a última carta, escrita com uma caligrafia que ele reconhecia bem. Era da sua mãe, pedindo desculpas por não ter revelado a verdade antes de sua morte. Ela escrevia que, ao esconder sua origem, ela queria proteger Gabriel de um mundo cruel, onde ele seria rejeitado por suas verdadeiras raízes. Gabriel estava ali, com o coração apertado e os olhos cheios de lágrimas. O que ele sabia agora era que o poço não guardava apenas a verdade sobre sua mãe, mas também sobre ele mesmo. E mais do que nunca, ele sentiu que o caminho para a redenção começava ali, no fundo da terra que ele cavou, no poço onde ele havia sido chamado para entender sua verdadeira história. O poço agora era diferente para Gabriel. Não era mais apenas um símbolo de sua infância perdida, nem um simples marco na sua propriedade. O poço se tornara o local onde ele descobriu a verdade, um lugar que agora carregava o peso de um legado escondido, de uma vida que sua mãe tentara proteger a todo custo. Ele segurava as cartas com as mãos ainda trêmulas, lendo novamente as palavras da mãe. O que ela escrevera parecia tão distante de tudo o que ele havia conhecido até então. Ela, tão amorosa e cuidadosa, havia escondido dele sua verdadeira identidade para que ele nunca tivesse que enfrentar a realidade cruel de suas origens.
Gabriel se levantou do chão, com a caixa e as cartas em suas mãos, e caminhou até o poço. A terra ao redor estava fria, como se a própria natureza estivesse tentando absorver a dor e o segredo enterrado ali. Ele olhou para o fundo do poço, onde ele mesmo, com suas próprias mãos, tinha removido a terra. O vazio que ele sentia antes parecia ter sido preenchido por algo mais profundo. Era um peso, sim, mas também uma clareza. Ele compreendeu de alguma forma que essa jornada não era apenas sobre entender sua mãe, mas também sobre entender quem ele realmente era. Enquanto refletia sobre tudo o que havia lido, Gabriel se deu conta de que o ressentimento que carregava, a dor da rejeição, a humilhação que enfrentava, nada disso era o suficiente para definir seu destino. A verdadeira dor vinha de algo mais profundo, a desconexão com sua própria história, com suas raízes. Ele percebeu que, ao longo de toda a sua vida, ele se sentira perdido, mas não porque fosse inferior ou indigno de amor, e sim porque sempre havia sido desconectado da verdade. Agora, aquela verdade estava bem diante dele, e ele não podia mais ignorá-la. O que mais o tocou foi a força de sua mãe. Ela, sabendo dos desafios que ele enfrentaria, tomou uma decisão difícil, mas por amor. Ela escolheu protegê-lo, mesmo que isso significasse esconder sua própria história. Ela não o havia rejeitado. Ela apenas tentava evitar que ele sentisse o peso da discriminação, da pobreza, da luta que ela conheceu em sua juventude. Mas a verdade, como Gabriel agora sabia, não poderia ser mantida enterrada para sempre. Ele se sentou novamente no chão, olhando para a caixa com as cartas. A revelação de sua origem não o afastava de sua família ou do que ele havia vivido. Ela o aproximava, pois agora ele entendia de onde vinha. A dor da rejeição dos outros começava a perder seu poder sobre ele. Ele não precisava mais da aprovação de ninguém para ser quem ele era. Sua identidade, agora entendida e aceita, não dependia dos outros, mas do próprio Gabriel. Ele finalmente compreendia que o mais importante era aceitar a si mesmo, com todas as suas falhas e vitórias. Com um suspiro profundo, Gabriel guardou as cartas na caixa novamente e se levantou. A última coisa que ele faria seria deixar o passado definir seu futuro. Ele tinha muito mais a aprender e, mais importante ainda, ele tinha agora a força para reescrever sua própria história. A dor não desapareceria de imediato, mas Gabriel sabia que, naquele momento, ele estava começando a trilhar o caminho para sua verdadeira libertação. Gabriel caminhava pelas ruas da cidade, com as cartas ainda guardadas em sua mochila. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se o peso da verdade estivesse agora ainda mais presente em seu corpo. Ele se sentia dividido entre um novo entendimento sobre quem ele realmente era e a antiga versão de si mesmo, aquela que sempre buscou a aprovação dos outros. Por mais que tivesse a verdade em suas mãos, ele não sabia o que fazer com ela. Na manhã seguinte, Gabriel decidiu voltar à escola onde havia estudado, um lugar que ele evitara há anos. Ele sabia que encontrar as pessoas que o haviam rejeitado e zombado dele seria um desafio, mas de alguma forma sentia que precisava confrontar aquele passado. A cidade parecia não ter mudado, mas ele sentia que estava vendo tudo com outros olhos. As ruas, os prédios, as pessoas, tudo parecia mais nítido, mas ao mesmo tempo mais distante. Ele não fazia mais parte daquilo, mas também não sabia o que seria de sua vida se decidisse se afastar completamente. Enquanto caminhava pelos corredores da escola, ele percebeu que os olhares ainda estavam ali. As pessoas o observavam, mas dessa vez havia algo diferente. Era uma mistura de curiosidade e desconforto. Ninguém ousava se aproximar, mas todos pareciam estar de olho em cada movimento de Gabriel. Ele sentia o peso da rejeição, ainda mais agora que sabia quem realmente era, mas não podia deixar que aquilo o definisse. Em um momento de reflexão,
Ele parou na frente de um quadro de avisos onde havia uma foto de sua antiga turma. Era um lembrete doloroso do que ele havia perdido, mas também uma lembrança do quanto ele mudou. Gabriel, o menino arrogante e isolado, agora estava diante de um novo desafio: aprender a viver com a verdade que carregava dentro de si, sem medo de quem o observava. Ele se afastou do quadro e, sem saber para onde iria, deu os primeiros passos para fora da escola. No entanto, uma parte de Gabriel sabia que aquele não seria o último confronto. A cidade ainda o marcava, e ele precisaria aprender a encarar os olhares com mais confiança, agora que sabia quem ele era de verdade. Mas, ao mesmo tempo, ele se perguntava como ele enfrentaria aqueles que ainda o viam como o filho do milionário arrogante. O caminho parecia incerto, mas ele já não se sentia tão perdido quanto antes. Com o peso da verdade ainda pesando sobre ele, Gabriel sentiu que precisava voltar ao poço, ao lugar onde tudo havia começado, para encontrar alguma forma de paz. Agora, com as cartas e o anel da sua mãe, ele não sentia mais o vazio que sentia antes. O que antes parecia um simples poço de pedra, agora se tornara o ponto de partida para sua transformação. Quando chegou ao local, o cenário parecia mais tranquilo do que ele lembrava. Mas ainda assim, havia algo que o fazia se sentir como se estivesse em frente a uma encruzilhada. Ele sabia que, de alguma forma, aquele lugar tinha poder sobre sua vida. Gabriel sentou-se na borda do poço mais uma vez, e dessa vez não estava mais tentando entender o que sua mãe havia feito. Ele já sabia. O que ele precisava entender agora era como poderia utilizar essa verdade para mudar sua vida. Ele fechou os olhos e respirou profundamente. A sensação de calma que o envolvia parecia surgir de dentro dele, como se a verdade o estivesse finalmente libertando. A dor que sentia antes começava a se dissipar, e ao invés de medo e insegurança, o que ele sentia agora era uma força crescente, uma vontade de seguir em frente sem se deixar ser dominado pelo passado. Ele não precisava da aprovação das pessoas para ser quem ele era. E ao aceitar isso, ele sabia que poderia finalmente encontrar a paz. Foi então que algo realmente inesperado aconteceu. Um homem, um dos poucos moradores da cidade com quem Gabriel sempre tentou interagir, se aproximou dele. Era um homem simples, mas conhecido por sua sabedoria. O homem olhou para Gabriel com um olhar sério, mas compreensivo. "Eu sei o que você encontrou no poço", disse ele com uma voz calma. "E eu sei que você está tentando entender como lidar com isso. Mas saiba, a verdade que você carrega não é apenas sua. Ela também faz parte de todos nós, e todos nós precisamos aprender a viver com ela." Gabriel ficou surpreso com as palavras do homem. Ele não esperava que alguém, além de sua própria família, soubesse do que ele havia descoberto. O homem continuou: "Sua mãe fez uma escolha difícil, mas ela fez isso por amor. E por mais que você tenha se sentido sozinho, a verdade que ela guardou vai lhe dar a força para reconstruir sua vida." Gabriel ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Pela primeira vez, ele sentiu que a cidade, os moradores e as pessoas que o rejeitavam poderiam, de alguma forma, entender sua dor. Com as palavras do homem ecoando em sua mente, Gabriel sentiu uma renovação em seu espírito. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas agora ele tinha algo que ninguém mais poderia tirar dele: a verdade, sua verdade. E com isso, ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio, qualquer olhar de desprezo, porque agora ele sabia exatamente quem ele era. Gabriel permaneceu em silêncio por um longo tempo, refletindo sobre as palavras do homem. Ele sentiu um peso sendo levantado de seus ombros, mas ao mesmo tempo uma nova responsabilidade começava a se formar em seu coração.
A verdade sobre sua mãe não era apenas um segredo revelado, mas algo que ele precisaria carregar com coragem, e isso significava ser honesto consigo mesmo, com os outros, e principalmente com o legado que sua mãe havia deixado. O homem, vendo a expressão de Gabriel mudar, colocou uma mão no seu ombro, de forma simples, mas reconfortante. Você não precisa fazer tudo de uma vez, mas precisa começar. Não pode viver mais na sombra dessa dor, ou ela vai consumir você. Você carrega mais do que seu nome, mais do que sua mãe, mais do que a riqueza que seu pai te deu. Você carrega uma história, e ela é tua responsabilidade agora. Gabriel sentiu uma onda de emoção tomar conta de seu peito. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que não estava lutando sozinho. O peso da solidão, que o havia acompanhado por tanto tempo, começou a diminuir. E ele finalmente entendeu que sua jornada não precisava ser uma caminhada solitária. Ele poderia se abrir para o mundo ao seu redor e buscar a cura, a compreensão e talvez até o perdão que ele tanto almejava. O homem sorriu suavemente e começou a se afastar. Às vezes, Gabriel, a resposta não está no que você encontra no fundo do poço, mas em como você escolhe reagir a ele. Não é o que a cidade pensa sobre você, mas o que você pensa sobre si mesmo. Gabriel olhou para o homem, que desapareceu na escuridão da noite, e sentiu uma nova clareza. Não seria fácil, mas agora ele sabia o que precisava fazer. Ele não poderia mudar o passado, mas poderia moldar o futuro. Ele começou a caminhar lentamente de volta à cidade, sua mente cheia de pensamentos, mas também com um novo propósito. À medida que se aproximava da cidade, ele viu as luzes fracas nas casas e ouviu o som distante das conversas. O medo de ser rejeitado ainda estava lá, mas ele sabia que o único jeito de seguir em frente era encarar aquele medo de frente. Sua jornada de autodescoberta não seria concluída em um único passo, mas ele estava disposto a dar todos os passos necessários para se curar e crescer. Na praça central, onde tantas vezes ele se sentira isolado, ele viu uma figura conhecida. Era Clara, uma das poucas pessoas da cidade que sempre o tratara com respeito, mesmo quando ele não era fácil de lidar. Ela estava parada ali, sozinha, olhando para as estrelas. Gabriel se aproximou lentamente, e quando ela o viu, um sorriso genuíno apareceu em seu rosto. Gabriel, ela começou com um tom de surpresa. Eu sabia que você estava se afastando, mas agora vejo algo diferente em você. Gabriel respirou fundo e pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu que tinha algo importante a dizer. Eu descobri algumas coisas sobre mim, Clara. E sei que a maneira como eu te tratei no passado e como tratei outros foi errada. Mas agora eu quero ser alguém melhor. Não sei como isso vai ser, mas eu estou pronto para tentar. Clara o olhou com atenção e, sem hesitar, deu um passo à frente. Todos nós temos nossos próprios fantasmas, Gabriel, mas você tem algo que não tem preço, a coragem de encarar os seus. Estou feliz por ver você dar esse passo. Ela o olhou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas ficou em silêncio. As palavras não eram mais necessárias. O que estava ali, naquele olhar, era compreensão. Gabriel sorriu levemente, sentindo o peso do mundo começar a se dissolver. O caminho à sua frente ainda era incerto, mas pela primeira vez ele se sentia preparado para percorrê-lo. Ele não era mais o homem que fugia da verdade ou se escondia atrás da riqueza e do orgulho. Ele era alguém que estava começando a aceitar as próprias cicatrizes, entender a dor e, finalmente, transformar isso em algo que pudesse ajudá-lo a construir um novo futuro. A vida de Gabriel não se transformou da noite para o dia, mas os passos que ele deu a partir daquele momento foram os mais significativos da sua existência. Após a conversa com Clara, ele sentiu algo profundo mudar dentro dele. Ele não estava mais fugindo de si mesmo ou de seu passado. Pelo contrário, ele havia finalmente feito as pazes com sua história.
O que começou como uma busca desesperada por respostas no fundo do poço se transformou em uma jornada de autodescoberta e de reconciliação com o mundo ao seu redor. Aos poucos, Gabriel começou a reconstruir os laços quebrados com os moradores da cidade. Ele sabia que a confiança era algo que se conquistava com o tempo, mas estava disposto a dar o primeiro passo. Ele não esperava ser imediatamente aceito, mas, ao contrário, encontrou em si a força para ser genuíno, para olhar as pessoas nos olhos e admitir seus erros, sem medo da rejeição. As conversas com os moradores que antes o ignoravam se tornaram mais abertas, mais humanas. Eles o viam de uma forma diferente agora, não mais como o filho do milionário, mas como Gabriel, o homem que estava tentando ser melhor. Sua jornada não se limitou a restaurar seu nome ou sua imagem, mas a restaurar a sua alma. Em casa, o relacionamento com seu pai começou a mudar também. Embora o velho ainda tivesse dificuldade em compreender as escolhas de Gabriel, ele começou a reconhecer que seu filho, finalmente, estava buscando algo mais do que simplesmente seguir as regras do mundo dos negócios. A relação deles não era mais uma batalha constante, mas um esforço mútuo de entendê-lo. O pai, lentamente, começou a se abrir para a ideia de que o valor de Gabriel não estava no que ele poderia fazer por sua fortuna, mas no homem que ele estava se tornando. Naquela manhã, Gabriel recebeu uma ligação inesperada de seu pai. A voz de seu pai, normalmente fria e impessoal, agora parecia diferente, mais suave, mais hesitante. Gabriel, preciso conversar com você. Pode vir até a casa? Quando Gabriel chegou à mansão, foi recebido pelo pai no escritório, uma sala que sempre foi o centro das discussões de negócios e onde, até aquele momento, ele nunca havia sentido que era tratado como filho. Mas hoje, havia algo de diferente no ar. Eu percebi que tenho falhado em muitas coisas, filho, disse seu pai, olhando para ele com um semblante mais vulnerável do que Gabriel jamais tinha visto. Sempre me concentrei demais no trabalho e nos negócios. Pensava que era isso que você precisava, mas talvez não fosse isso. Acontece que eu não sabia como lidar com você, como ser o pai que você precisava. Sinto muito por isso. Gabriel ficou surpreso. Não sabia o que responder. A relação deles sempre foi marcada pela frieza, e agora seu pai estava tentando se abrir para ele, algo que parecia impossível antes. Ele respirou fundo e finalmente disse: Eu também tenho meus erros, pai. Eu também não sou o filho que você esperava, e sei que isso nos afastou. Mas eu estou tentando mudar, não só por mim, mas pela nossa família. E se você está disposto a tentar, talvez a gente possa encontrar um novo caminho. Seu pai olhou para ele por um momento, com uma mistura de tristeza e arrependimento. Eu quero tentar, Gabriel. Eu realmente quero. Foi um momento simples, mas significativo. Gabriel não sabia se as palavras de seu pai eram suficientes para apagar os anos de ausência emocional. Mas, naquele momento, ele sabia que ambos estavam dispostos a tentar. Eles tinham começado a se reconectar, lentamente, de uma maneira que nunca tinham feito antes. A reconciliação de Gabriel com seu pai marcou um novo começo. Com o tempo, o relacionamento deles continuou a melhorar. Gabriel sabia que as coisas não mudariam da noite para o dia, mas as pequenas mudanças nos gestos e palavras já faziam a diferença. Seu pai, embora ainda preso em sua visão de negócios, começou a valorizar mais a presença do filho, e Gabriel, por sua vez, começou a entender que a transformação não era só sobre ele, mas sobre todos ao seu redor. Agora, Gabriel e seu pai não estavam mais distantes. Eles começaram a conversar mais, a passar tempo juntos e até a trabalhar juntos em alguns projetos, não mais com o mesmo distanciamento do passado. Gabriel, com sua nova perspectiva de vida, tornou-se uma figura de inspiração para seu pai, mostrando que, no final das contas, o valor da vida não estava em acumular bens materiais,
mas em cultivar boas relações e ser fiel a si mesmo. A cidade também começou a olhar Gabriel com outros olhos. Ele já não era mais o filho do milionário. Ele era Gabriel, o homem que, apesar das falhas, teve a coragem de mudar, de se perdoar e de buscar um futuro diferente. As conversas que antes eram carregadas de desprezo passaram a ser mais abertas, e Gabriel se tornou, aos poucos, uma pessoa respeitada na comunidade. Ele começou a passar mais tempo com seu filho, Lucas. Ele sabia que, para quebrar o ciclo do passado, ele precisava estar presente para Lucas de uma maneira que ele nunca teve com seu pai. Gabriel se tornou um exemplo de humildade e de amor incondicional, procurando não apenas ensinar ao filho as lições que aprendeu, mas também aprender com ele. Ele passou a dedicar mais tempo a projetos sociais, usando a sua experiência de vida para ajudar os outros, e nunca mais buscou a validação das pessoas. Gabriel havia entendido que a verdadeira liberdade vinha da aceitação, da paz consigo mesmo e, principalmente, da capacidade de fazer o bem aos outros. A verdadeira transformação começa dentro de nós. Não importa o quão difícil tenha sido o passado ou quantas vezes nos sentimos rejeitados ou incompreendidos. O caminho para a paz e para a redenção passa pela aceitação de quem somos e pela coragem de mudar. A maior lição que podemos aprender é que o poder de recomeçar está em nossas mãos e é através da humildade, da empatia e da gratidão que encontramos a verdadeira liberdade. Se essa história te tocou, não deixe de compartilhar com seus amigos e deixar seu comentário abaixo. Vamos espalhar essa mensagem de superação e redenção. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa.